Oi, gente. Voltamos trazendo outro tema. O tema de hoje vai falar sobre os princípios. O que seriam princípios? Por que os princípios são tão importantes na vida das pessoas que procuram conviver bem em sociedade, conviver bem em família, conviver bem nas decisões que precisam tomar a cada momento de nossa existência. Antes de começarmos a falar de princípios, solicitamos que você se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito. Compartilhe nossos vídeos, deixe seu like, deixe também seus comentários. Nós estamos solicitando que você entre nessa altura de entendimentos quanto aos nossos vídeos, para que você também possa deixar a sua marca. Deixe a sua marca através da impressão da maneira como você pensa. Se você deixar nos comentários um pensamento, a sua crítica em relação às nossas falas, aos nossos pensamentos, nós iremos agregar todos os entendimentos e iremos trazer uma gravação que engloba todas as análises críticas, trazendo para o nosso âmbito todas as informações que nós necessitamos para lapidarmos nossos pensamentos que ainda poderiam ser brutos e pensamentos que já passaram dessa fase de serem brutos, mas que ainda precisam de algumas análises e de algumas adaptações. Nós agradecemos a sua colaboração e a sua influência dentro dos pensamentos que puder deixar nos comentários em nosso canal. Vamos falar do tema de hoje. Como já disse, o tema de hoje vai falar de princípios. O que são princípios? Para nós falarmos sobre esse tema, precisaríamos trazermos uma lista de anotações de princípios, porque princípios são praticamente infinitos. Princípios são pensamentos já formados, já experimentados, que servem de base para cada decisão que nós iremos tomar. Todas as vezes que vamos tomar uma decisão, um princípio vai estar ali para que possamos fazermos a nossa análise e escolhermos o princípio que nós iremos aplicar dentro da nossa prática de vida, para que as consequências com relação às nossas decisões possam serem melhores possíveis. Para falarmos sobre princípios, eu trouxe 2 princípios que irão servir de base para que possamos concluirmos o tema de hoje dentro de uma análise que possamos nos aproximarmos do significado dessa palavra, princípios. O que são princípios? Os 2 princípios que eu trago para o tema hoje são: o primeiro
adequação. Adequação fala de um princípio que nós iremos analisarmos os nossos pensamentos para sabermos se uma análise nossa, se ela é adequada. E o outro princípio, ele é diferente, mas é um princípio que nós iremos nos escorarmos para desenvolvermos o nosso tema de hoje. E o segundo princípio é aproveite a viagem. Esses dois princípios, nós iremos nos apoiarmos neles para que possamos chegarmos a um nível de entendimento a respeito dos princípios, que, como já falei, princípios são infinitos. Neste momento, eu trago uma passagem bíblica que vai nos ajudar a entendermos o que são princípios. No livro de Gênesis está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E criou Deus o astro maior para governar o dia, e o astro menor para governar a noite. Nós não iremos interpretarmos nem buscarmos interpretação da passagem bíblica, mas esse pequeno texto eu trago para a nossa análise porque esse texto fala de princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós quisermos elaborarmos princípios a partir desta informação de que no princípio criou Deus os céus e a terra, então nós já teremos formulado, já teremos a informação de que todas as coisas foram criadas por Deus. Se todas as coisas foram criadas por Deus, então, quando nós nos depararmos com qualquer situação, seja de ordem pessoal, seja de ordem secular, seja de ordem econômica, científica, seja de ordem de comportamental. Quando nós nos depararmos com qualquer situação que quisermos um princípio e que utilizemos o princípio de que no princípio criou Deus os céus e a terra, então nossas decisões irão sair conforme essa análise. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o astro maior, que é o Sol, para governar o dia. Deus criou o astro menor, que é a Lua, para governar a noite. Então, nossas decisões estarão pautadas da maneira que Deus é o Criador. Então, se Deus é o Criador, então nós não precisamos nos debruçarmos em análises, porque estamos utilizando esse princípio. Qual é o princípio? Deus criou a luz. Essa análise é para nos aproximarmos
pegarmos um pouco de intimidade sobre o que realmente significa princípios. Princípios são fundamentações das quais nós utilizamos para tomarmos nossas decisões. Se eu preciso tomar uma decisão e se eu estou utilizando o princípio adequação, então eu vou fazer a análise da minha decisão. Eu me faço a pergunta se essa minha decisão, se ela é adequada ao tema do qual a minha decisão está sendo tomada. Então, eu estaria utilizando o princípio adequação. Se eu perceber que não é adequado, então a minha decisão será negativa, porque não há uma adequação. Se eu perceber que é adequado, então a minha decisão será positiva. Isso com relação a esse princípio, adequação. Por quê? Porque eu percebi que a minha decisão ela é adequada. O outro princípio, que é um princípio que eu escolhi também para tratarmos o tema de hoje, é o segundo princípio, aquele que eu falei no início deste vídeo. Aproveite a viagem. Esse princípio, ele é um tanto que desafiador, porque se nós estamos envolvidos em alguma situação da qual a gente não concorda, não aceita, mas que a gente utiliza o princípio aproveite a viagem, então nós estaremos não aceitando, mas estaremos respeitando a circunstância. E já que temos que conviver de certa forma com alguma coisa da qual nós não apreciamos, nós não aceitamos, nós não concordamos, mas que nós precisamos conviver, então o princípio que estaremos utilizando é o princípio aproveite a viagem. Significa dizer que nós não aceitamos, não concordamos, porque nós analisamos e utilizamos um princípio que é adequação e percebemos que não é adequado concordar com a situação, que não há uma adequação. Porém, a convivência ela é muito necessária. Então, se nós temos que conviver com coisas que a gente não concorda, não aceita, então podemos utilizar o princípio aproveite a viagem. Porque assim você continua não aceitando, continua não concordando, mas você respeita. Então, o seu respeito lhe dará a condição de aplicar o princípio que se chama aproveite a viagem. Se você aproveitar a viagem, você não irá desperdiçar sua energia com aquilo que você não pode mudar. Mas com a sua consciência de que você não concorda, não aceita e não apoia, porém você respeita. Eu espero que com essas análises sobre princípios possamos compreender o que de fato são princípios e por que nós tomamos decisões e as decisões elas muitas vezes são baseadas em princípios.
Porque os princípios já são palavras testadas, já são palavras experimentadas, já são palavras que carregam um terreno sólido, concreto. Então você pega o princípio, aplica o princípio, aquilo que você está analisando, para você saber se pode concordar ou não. Você concorda ou discorda de acordo com o princípio que você escolheu, e então as suas consequências elas serão minimizadas dentro das suas respostas que estará dando dentro de um mundo que nós coexistimos, porque a coexistência ela está ali planejada. Nós não podemos somente existir. Para que nós existamos, a gente precisa coexistir. Então, sem a coexistência, não haverá existência. Então, todos os diferentes estarão ali com as suas opiniões, todos estarão ali com as suas escolhas de vida, todos estarão ali com as suas elaborações de pensamentos, porém, quando cruzamos todos esses pensamentos e que necessitamos analisarmos o caminho que nós queremos seguir, pegamos os princípios que são infinitos, trazemos para a nossa análise, aplicamos o princípio e tomamos a nossa decisão. O primeiro princípio que nós escolhemos para este tema é adequação. Então, saber se uma coisa é adequada para a outra. O segundo princípio que trouxemos para o tema é aproveite a viagem. Então, esse primeiro princípio a gente aplica quando a resposta é negativa, a gente toma uma decisão, ou a gente enfrenta tudo e todos, ou a gente aproveita a viagem, sabendo que o pensamento sábio escolheria a segunda opção. Aproveite a viagem. Não precisa aceitar, não precisa concordar, mas com certeza precisamos respeitar. Muito obrigado por você ter permanecido até este momento. Obrigado por estar conosco. Deixe seu comentário, precisamos de sua resposta para todos os temas que nós falamos. Escreva alguma coisa para que possamos elaborar e trazer novos temas com pensamentos construídos de forma coletiva. Deixe seu like e, se não for inscrito, se inscreva. Obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.